Opa, vocês estão bem? Que bom! Vídeo novo no canal do Soberano Marcial Eterno como de praxe. Se inscreve aí, deixa o like, comenta o que você tá achando, ative as notificações para não ficar por fora de nada que eu postar no canal e bora pro vídeo. No último vídeo vimos que o jovem aprendiz do Carequinha tinha ficado em choque, e ele lembra que o Lord Yang Di também usava a mesma técnica que o nosso protagonista estava usando. Essa matriz parecia idêntica, só que os movimentos que nosso protagonista fazia pareciam muito mais fluíveis que o próprio Lord Yang Di. Como isso era possível? O Carequinha pensa que há muitos anos atrás, quando o Lord Yang Di deu sua aula e respondeu suas perguntas, ele demonstrou essa técnica. Poderia ser esse jovem mestre discípulo do Lord Yang Di? E nessa hora, Jiarong e a Prof. Ruivinha já estavam rindo como um só. Jiarong pensa que esses caras mal perdiam por esperar. Eles são sapos em um poço. Quando o nosso jovem mestre usa essa técnica, eles vão despertar para a realidade. Depois disso, todo mundo de alquimia dentro do Império da Chama do Crepúsculo será abalado. Só que o nosso prota estava muito concentrado, que assusta mesmo até o Carequinha. Ele fica incrédulo. Como isso era possível? Esse jovem conseguiu esconder seu poder mesmo sob sua fiscalização e sua detecção universal de 4º grau? Alheio a todos esses pensamentos, o protagonista continua fazendo a sua pílula. Ele faz vários movimentos de mão, e cada um mais preciso que o outro, e então sua pílula começa a se condensar quando ele usa todos os ingredientes de uma só vez. E um grande fogo aparece nessa hora, que deixa literalmente esse figurantezinho de merda perdido que perde até o olho da cara. Ele não estava classificando os ingredientes e purificando eles, nem estava controlando a força do fogo. Não estava nem mesmo usando um tripé, ele só estava queimando os ingredientes aleatoriamente. Ele pensa que não deveria se distrair por isso. Esse pirralho só estava brincando para poder mexer com seu estado emocional e ele não cairia nessa provocação. Mas nosso prota não poderia preocupar menos com esse ser insignificante. E no centro da sua matriz, ele estava concentradíssimo e tudo parecia mágico e divino. Mano, que foda, nosso protagonista é insano, família. Com a visão de uma fênix, um dragão se enfrentando, uma matriz, e ele no centro é abraçado por uma linda mulher. O Gordola Careca reconhece essa técnica de fogo, e seu discípulo o interrompe dizendo que essa era a técnica de controle de fogo que o Lord Yang Di criou, Sinfonia do Fogo. E o Carequinha percebe isso e diz que então o Lord Yang Di poderia ser mestre desse jovem. Só que o jovem diz que Yang Di nunca mencionou nada sobre tal discípulo. Então pergunta pro Gordola se ele poderia ser discípulo de um outro tio seu. Só que isso não seria possível, respondeu o Gordão. O Império está a milhares de distância daqui. Além disso, se ele fosse realmente discípulo de um de seus tios ele não esconderia em um país tão insignificante. Totalmente alheia à divagação desses dois figurantes, nossa deusa Ruivinha tremia vendo essa cena fantástica que nosso protagonista proporcionava. Ela chora enquanto pensa que o único ser nesse mundo que poderia ensinar isso ao nosso protagonista era ele, Lord Gu Feiyang, seu amado da outra vida. O jovem figurante pergunta pro Carequinha quem ele achava que ganharia essa disputa, e o velho diz que nesse momento era incerto o resultado. O jovem diz que mesmo após essa demonstração, ele ainda acha que o figurante iria ganhar. Mesmo que nosso protagonista tenha boas técnicas, ele só tem um poder de alma de 1º grau. Como ele iria conseguir refinar uma pílula de 3º? Mas nessa hora, interrompendo seu raciocínio, ele percebe algo e exclama. Nosso protagonista começa a exercer um poder de alma de 2º grau e começa a condensar sua pílula. O velhote percebe que ele estava escondendo seu poder de alma dele esse tempo todo. Nosso prota já estava no final de transformar sua pílula para o 2º grau e depois só faltaria mais 3 voltas para transformar ela em 3º grau. Ele estava exercendo um controle tão fino sobre o poder da alma que nem mesmo o Carequinha poderia dizer o quão forte ele é. A técnica que ele estava usando era realmente incrível. O jovem disse que uma vez seu mestre Yang Di disse que um bom refinador pode usar o seu poder da alma apenas quando fosse necessário, sem desperdiçar uma única gota dele. Por isso, um refinador comum apenas consegue refinar uma pílula comum. Um refinador do mesmo grau que consegue manter seu poder de alma sem desperdiçá-lo, consegue refinar ao menos 3 pílulas. E o gordinho concorda com essa afirmação. Nessa hora, o gordinho manda o garoto olhar para a expressão dos dois.
Nosso protagonista já estava na 4ª volta e parece tão calmo e composto como se não se importasse com nada. Do outro lado, o figurante já estava na 5ª volta, mas parece que alcançou totalmente seu limite. O garoto fala que essa técnica é absurda, até mesmo seu mestre só estava no nível mais básico. Como o nosso protagonista de 15 anos saberia aplicar tal coisa? Sem nem prestar atenção no que o jovem disse, o gordão já grita, porque nosso protagonista estava realmente indo pela pílula de 3º grau. Ele já estava na 5ª volta, assustando a todos, fazendo os 2 mestres de Chanshui que acabaram de elevar para o 4º grau exclamarem de felicidade ouvindo isso. E o príncipe e seu ajudante tremerem de raiva sem palavras. Nessa hora, o figurante exclama tremendo sem forças e diz que irá lutar até o fim. Então, ele retira um talismã. Esse era o talismã do trovão. Ele vai usar trovões para condensar sua pílula, assustando os 2 figurantes. O povo que estava em volta estava sem entender nada e pergunta: trovões? Então, o figurante gordinho careca explica que o talismã do trovão é um talismã de jade de 5º grau. Seu valor era imensurável, era um tesouro precioso que amplificava o grau de um item utilizando trovões. Se um produto refinado conseguir terminar no 5º grau, ele desafia completamente os céus, e o mesmo não toleram isso. E nessa hora, um fenômeno natural irá acontecer e trovões serão gerados. Foi assim que as lendas sobre os trovões surgiram. O figurante estava extremamente relutante em gastar sua fortuna apenas para ganhar do nosso protagonista. Só que percebe que nosso prota já tinha entrado no 6º estágio da sua pílula, ele não poderia mais hesitar. Então, ele não desistirá fácil assim, e começa a usar o talismã e os relâmpagos para condensar sua pílula, fazendo seu caldeirão basicamente trincar todo. O jovem diz que para um item de 5º grau ou acima, as fraquezas não vinham do refinador ou do poder da alma, mas sim da sua habilidade de suportar os trovões. O carequinha diz que esse talismã era muito forte, chegava a ser até apelação. Era um poder muito imenso que era usado para refinar pílulas. Tal talismã pode ser diretamente usado quando for refinar um item de grau baixo. Ele pode aumentar o grau com o poder dos trovões. Além de também ser muito seguro de usar, fazendo os refinadores de baixo grau enxergar isso como um tesouro. Nessa hora, vendo que sua pílula já estava quase pronta, o figurante já estava em êxtase e até chorava. O carequinha lamenta, mas o nosso protagonista vai perder. A pílula do figurante já estava na 8ª volta e ainda estava sendo temperada com trovões. Mesmo que ela não atinja o 4º grau, não será mais fraca que isso. O jovem diz que estava tudo bem. Ainda que o nosso protagonista perca, será uma derrota gloriosa. Infelizmente, ele apostou demais nessa disputa. Nessa hora, vemos que o tripé do figurante quebra e ele sai rindo feito louco, pois era um sucesso, sua pílula estava pronta. O figurante careca olha para o nosso protagonista e bufa. Jovens são realmente impacientes e precipitados. Depois de ganhar um pouquinho de habilidade, eles já agem com muita arrogância. É bom para o nosso prota enfrentar alguns obstáculos agora que é novo. O figurante estava rindo feito louco enquanto segurava sua pílula e apontava para o nosso protagonista. Ele refinou uma pílula de 3º grau com 9 voltas. A menos que nosso prota refine uma de 4º grau, ele perderá. Só que o nosso protagonista nem prestava atenção nele e se concentrava na sua pílula e no seu refino. O figurante careca chega para o outro cara e diz que ele conseguiu refinar uma pílula de 3º grau. Mesmo tendo perdido seu caldeirão, se ele tiver entendido alguma coisa, provavelmente estará um passo de avançar assim. O figurante todo arrogante com sua pílula pergunta desde quando avançar se tornou tão simples. Porém, ele realmente aprendeu algumas coisinhas. E nessa hora, os 2 amigos do nosso prota já estavam com raiva e pensam na situação do nosso protagonista. Mesmo assim, era incrível. O nosso protagonista refinou uma pílula de 7 voltas sem usar um caldeirão. Ele era tão jovem e ainda assim tinha um talento assustador. Esse talento só aparece uma vez a cada 10.000 anos. Era uma pena. Nessa hora, ouvindo isso, o figurante pensa que era isso mesmo. Ele quase perdeu para esse pirralho. Imagina daqui 5 a 10 anos. O jovem pergunta para o carequinha se ele acha que nosso protagonista vai conseguir criar uma pílula de 8 voltas. Só que o mesmo diz que as chamas já começaram a enfraquecer, então logo vão se apagar. Ele tem que usar seu poder da alma para condensar a pílula e controlar as chamas ao mesmo tempo. Não há muita esperança. Se pelo menos ele não fosse arrogante e tivesse aceitado o caldeirão de 3º grau do Lord Zeng,
não teria sido um desafio ter dado 8 voltas. Infelizmente, ele foi arrogante. Nessa hora, nosso prota abre os olhos e começa a canalizar muita energia, assustando os figurantes. Ele estava tentando fazer a pílula dar 8 voltas à força usando chamas Huan-Ki. O jovem diz que ele deve ter percebido que o figurante só refinou até 8 voltas, então decidiu dar tudo de si para empatar na qualidade das pílulas. O figurante fica incrédulo, isso foi um golpe de sorte, acha mesmo que aquele pirralho consegue fazer uma pílula de 4º nível? E o jovem concorda com ele, já que o nosso protagonista estava numa situação que não podia vencer o que ele estava pensando. Mas alheio a esses figurantes inúteis, nosso protagonista estava numa fase badass. A sua pílula já tinha dado 8 voltas. O figurante careca não acreditava no que via, seu talento era demoníaco, ele realmente conseguiu uma pílula de 8 voltas com a própria mão. O jovem diz que ele estava refinando a pílula agora apenas com seu Huan-Ki e nem usava mais chamas. Será que o nosso prota resolveu dar tudo de si e colocar tudo em jogo? O carequinha manda o guerreiro marcial ficar de olho. Se a pílula começar a dar indícios de explodir, era para ele agir, e o cara concorda plenamente. Nosso prota lamenta. Esse era o limite que um verdadeiro Ki de um artista marcial de 3 estrelas consegue fazer. Ele tinha que condensar uma pílula agora. Se quiser vencer a pílula de 8 voltas do figurante, ele teria que testar aquilo. Então, ele fecha o olho e ativa o fogo da Fênix verdadeira. E pensa que um mero refinador de 3º grau ousou zombar dele. Ele vai fazer ele se arrepender, até mesmo de ter vindo ao mundo, filhote. Os dois figurantes exclamam em choque e perguntam que tipo de chama era essa. As chamas demoníacas do corpo do figurante estavam assustadas com a pressão da chama do nosso protagonista. Ele disse que é a primeira vez que está usando o fogo da verdadeira Fênix. Com suas habilidades atuais, ele não conseguiria controlar isso, então ele só iria usar uma simples fagulha. Só que essa simples fagulha causa uma comoção geral, fazendo todo mundo que assistia isso, e principalmente os cultivadores, tremerem com essa pressão. Nessa hora, ele começa a usar uma técnica e faz vários selos de mão, verdadeiro fogo para refinamento de pílulas, e condensa ela à força, filho. Nessa hora, após ele condensar a pílula, os céus rugem, e o figurante careca grita assustado. Era um fenômeno natural. Como uma pílula de 3ª categoria consegue causar um fenômeno natural? E um raio intensamente poderoso cai em cima da pílula, mas nosso prota nem estava assustado. A pílula simplesmente usa os raios e se condensa mais forte ainda. Então os céus se abrem e nosso protagonista bufa, suando com sua pílula perfeitamente refinada. O prota pensa que, em teoria, sua pílula não deveria ter causado um fenômeno natural. Provavelmente, a causa foi ele ter usado o fogo da Fênix. E seus amigos que viam toda essa cena estavam eufóricos e rindo à toa. E Jiarang até chorava. Os figurantes não entendem o que aconteceu. O jovem pergunta a que nível estava essa pílula que foi capaz de fazer relâmpagos aparecerem. O careca diz que um método de refinamento desses ele não consegue sequer sonhar em replicar em sua vida. E pensa que o fato de ainda não ter tornado um refinador de 5º grau é porque não tem habilidades de invocar relâmpagos para poder condensar suas pílulas. Não dá para acreditar que um jovem fez algo que ele não consegue nem sonhar em fazer em todos esses anos. Então ele chega todo sem graça agora, suando frio, perguntando para o nosso protagonista se poderia avaliar sua pílula. E o prota simplesmente joga para ele como se não fosse nada e diz que, como juiz, é lógico que ele poderia avaliá-la. E nessa hora ele exclama em choque ao pegar a pílula e pergunta para o protagonista por que a pílula dele tinha 2 padrões diferentes de cores. E o que foi aqueles raios no final do refinamento. Isso provavelmente não foi um raio comum. Só que o nosso protagonista dá de ombros e ri, sem graça, falando que também não sabe. Afinal, essa foi a sua primeira vez refinando uma pílula de 3º grau. Assustando os figurantes que gritam, o quê? Essa foi realmente sua primeira vez? O figurante não se aguentava mais e pergunta para o carequinha juiz qual eram os resultados, quem havia vencido. E simplesmente com uma olhada e depois de toda aquela cena, o cara já olha e diz que o nosso protagonista era o vencedor, deixando o figurante incrédulo. Ele diz que isso não era possível, sua pílula estava no pico, com 8 voltas, mesmo que não fosse de 4ª categoria, não poderia perder para dele. E pede para ele olhar atentamente, a pílula do nosso protagonista não poderia ser melhor que a dele, simplesmente foi um empate.
Nessa hora, o cara diz pra ele olhar atentamente. Mesmo que a pílula dele tenha dado o pico de 8 voltas, a pílula do nosso protagonista era quase de 4º grau, fazendo o cara falar que isso era impossível. Uma pílula de 4º grau só era feita quando ocorre algum erro no refinamento. Além disso, nosso protagonista nem era um refinador de 3º grau, como isso era possível. E apronta para o Gordola dizendo que com certeza ele estava conspirando com o moleque para o enganar. Nessa hora o gordão já fica em choque e pergunta se ele estava realmente duvidando de seu julgamento. E o prota, debochado como sempre, diz que avisou. Ele inventaria várias desculpas assim que o resultado saísse. E pede para o Gordola anunciar logo o vencedor. O Gordola bufa irritadíssimo, então ele joga todos os pertences / os prêmios para o nosso protagonista e diz que eram dele. Afinal, ele ganhou de forma justa. Então ele olha para o cara com uma cara muito foda e diz: se perdeu, admita a derrota. Você sabe que tem que se ajoelhar e se curvar, seu verme. Em pensamentos, ele diz que planejava dar misericórdia a esse figurante, mas ele o humilhou na frente de todas essas pessoas. Com certeza estava flertando com a morte. Vendo que não tinha mais saída, uma tonelada de pressão psicológica cai em cima do figurante. Sua carreira como refinador tinha acabado. O gordão pergunta por que ele ainda não estava se ajoelhando. Ele perdeu. Se não se ajoelhar, iria pedir para o mestre marcial o ajudar. O cara gagueja, mas nessa hora o mestre marcial usa sua mão e uma energia dobra os joelhos do cara, quebrando no lugar, fazendo ele cair e gritar miseravelmente. Nessa hora, uma energia acerta ele na cabeça, puxando para trás e depois o arremessando no chão com tudo. E o figurante olha e percebe que foi nosso protagonista. Nessa hora, nosso protagonista chega olhando para o cara miseravelmente no chão e diz que essa foi a primeira reverência por agir arrogantemente em sua frente, fazendo o figurante que estava ao seu lado se assustar com esse poder. Definitivamente não era de um mestre marcial de apenas 3 estrelas. Nessa hora, o prota pega de novo usando sua energia e bate a cara do cara no chão, falando que a segunda reverência era por tirar uma grande parte da riqueza de sua família. E quando ele ia cumprir a terceira reverência, vemos que o cara já estava nas últimas, lamentavelmente. Mas então alguém o para. Era seu avô, que pede por favor para que ele o poupe. Se ele não tivesse permanecido na família ali por todos esses anos, seu amigo teria falecido há muito tempo. O prota fica sem palavras e chuta o figurante pra longe, que cai no chão feito um saco de merda todo desfigurado. O prota diz que aquele que envergonha outro será envergonhado. Ele terá sua vida poupada hoje a pedido de seu avô, mas no futuro ele deve saber bem como se comportar. Mas o figurante careca aparece dizendo para ele não perder tempo com esse tipo de gente. Ele mentiu sobre o nosso protagonista ser um alquimista, escolheu um assunto mais vantajoso e depois que perdeu, inventou desculpas. Ele era uma vergonha para todos os refinadores. Esse teste também provou que o nosso protagonista estava realmente no 3º nível. Ele, como responsável pela Associação dos Alquimistas do Império da Chama do Crepúsculo, apresenta o emblema de 3º nível e pede que nosso protagonista aceite. E nosso protagonista agradece ao figurante. O mesmo diz que ele era o maior gênio que já viu em toda sua vida, com um futuro ilimitado. Na verdade, era uma honra para si só apresentar o emblema para tal alquimista. O prota diz que o mesmo estava o elogiando muito e continuava se dirigindo a ele como senhor, mas isso não era fácil de se acostumar. Era melhor que ele apenas o chamasse de jovem mestre 1. O figurante jovem diz que mesmo que o nosso protagonista seja mais novo que ele espera poder ficar em Chanshui e aprender um pouco sobre refino com ele. E o prota olha para ele e percebe se ele era discípulo de Yang Di, e pergunta se o mesmo estava bem. O jovem figurante fica incrédulo e todo cheio de dúvidas. Ele pensou que o protagonista era discípulo de um de seus tios que aprendeu com Yang Di. Mas o seu modo de chamá-lo pelo nome sem respeito só mostra que ele parece ser bons amigos, mas a idade dele não batia bem. Ele diz que sim, alguns meses atrás, o mestre dele foi para o mar da transformação divina, fazendo o prota exclamar em surpresa. Parece que seu ex-discípulo está a ponto para tentar o avanço para o 7º nível. O jovem diz que sim, e diz que seu mestre era um residente de Chanshui, e ele sempre quis vir para a cidade natal do mesmo. Finalmente, ele realizou seu desejo hoje. O jovem também diz que certa vez ouviu de seu mestre que ele deixou uma pintura para trás, e disse que se alguém conseguisse decifrá-la, concederia qualquer pedido daquele que tivesse sucesso.
e pergunta se essa pintura ainda estava aqui. Ele sempre quis dar uma olhada e tentar sua sorte. E o prota fica meio incrédulo e pergunta se algo assim havia acontecido. O figurante careca pergunta se ele nem mesmo sabia disso. E nessa hora, Lord Zeng diz que realmente aconteceu. Essa pintura ainda está sendo mantida no Palácio Imperial. É um tesouro de Chanshui. E o prota fica se perguntando desde quando seu aprendiz Yang Di aprendeu a pintar. O Lord Zeng diz que Yang Di não foi quem pintou isso, foi feito por seu mestre Gu Feiyang. Naquela época ele era muito lento para entender os conceitos e em um excesso de raiva o Sr. Gu Feiyang pintou isso para ele. No entanto, décadas depois disso, o Sr. Yang Di ainda não conseguiu decifrá-la. Portanto, ele disse que se alguém conseguisse, ele estaria disposto a conceder qualquer pedido. O prota fica se pensando quando realmente isso aconteceu, ele não se lembra. Então, o imperador aparece dizendo que na verdade sempre manteve essa pintura consigo. Quando ele estava livre, ele se pega olhando para ela na esperança de descobrir alguma coisa, mas infelizmente ele nunca conseguiu. Nessa hora, ele usa seu anel espacial e a pintura aparece na frente de todos, que olham abismado para ela. Só que o nosso prota percebe algo e segura sua risada incontrolavelmente. Era uma pintura de um monte muito lindo e muito bem feita. O careca diz que o Lord Gu Feiyang tinha um talento divino. Essa pintura contém ensinamentos profundos e era uma grande obra de arte. Só que o nosso protagonista não aguentava mais. Segurando sua barriga, ele começa a ter uma crise de riso, fazendo todo mundo olhar para ele assustado. O jovem pergunta por que nosso rei do deboche ria descontrolavelmente e pergunta se ele descobriu algo. O prota diz que sente muito, ele pede desculpas por isso. E o figurante careca pergunta o que tinha de tão engraçado. Ele então aponta para um lugar e diz: leiam esse poema mais algumas vezes. Yang Di realmente não tem medo de se envergonhar e ri mais ainda. O jovem pede para o protagonista não difamar seu mestre. E o prota diz que foi erro dele, não se repetirá. Então, o careca começa a ler o poema. Os galhos do salgueiro cobrem o chão. As flautas soam ao redor dos salgueiros, enquanto as nuvens são coloridas pelo crepúsculo. A guerra feroz cobriu até a lua, que brilhava na fronteira. Neve cobre a cidade. E isso continua até o velho gordo concluir o poema. E pergunta o que tinha de errado com isso. E todos também tinham a mesma dúvida. A ruivinha também tinha essa dúvida e não entende. Mas o nosso prota não conseguia se controlar mais de raiva e chamava a atenção de todos. Então, ele aponta para seu neto gritando feroz querendo matá-lo com uma espada e diz: o que diabo significa isso? Diga logo seu pirralho. E todos tentam acalmá-lo, mandando o jovem mestre correr. Então, ele aponta para o seu avô e diz: em que tipo de estado você acha que Gu Feiyang estava quando escreveu esses dois poemas? O jovem diz que seu discípulo não estava entendendo seus ensinamentos, então ele deveria estar de mau humor. O prota aponta para ele como se ele tivesse acertado em cheio e diz que não apenas de mau humor, ele estaria literalmente gritando perto dele. Mas o talento literário do Gu Feiyang era incomparável, ele não gritaria de maneira tão grosseira. Observe cada palavra do poema e a última palavra de cada linha. E todos leem em coro: Yang Di é um idiota, Yang Di é um otário. E o prota ri, isso mesmo, fazendo todos que perceberam essa blasfêmia contra o Lord Yang Di ficarem sem palavras. E em uma cena que parece o estilo de pintura do Picasso, todo mundo estava perdido. E o aprendiz de Yang Di exclamava em choque por chamar seu mestre de idiota. No último capítulo, depois que todos leram que Yang Di era um idiota e um otário, um silêncio constrangedor caiu sobre todos. Os figurantes começaram a rir todos sem graça, pois isso era uma humilhação para o Lord Yang Di. Seu discípulo diz que não sabe se está certo, mas quando visitar seu mestre, irá contar para ele, e se estiver tudo correto, ele fará qualquer coisa ao seu alcance pelo nosso protagonista. E, ouvindo isso, todo mundo fica com inveja. Um favor direto de Yang Di era um presente valiosíssimo. Nosso prota agradece educadamente. Nessa hora, o príncipe mais velho, como se não tivesse vergonha, vem dizendo que o nosso protagonista era o orgulho da cidade. Se ele tiver o privilégio de se tornar um imperador, concederá a ele e suas futuras gerações status de realeza. Além disso, ele deixa ele casar com nossa princesinha. A princesinha fica em choque e grita falando que ele não tinha o direito de se meter em sua vida. Só que ele diz para sua irmã pensar bem, nosso protagonista era um jovem excelente e se ela perdesse essa oportunidade iria se arrepender.
Nessa hora, até o príncipe mais novo entra nessa briga e diz que se nosso protagonista o apoiar a ser imperador, concederá a ele muito mais recompensas que seu irmão mais velho. E nosso protagonista, brincando e debochando dos dois, pergunta para nossa princesinha quem ela acha que seria um melhor imperador. E ela diz que ambos são igualmente péssimos. O prota diz que, já que era assim, eles teriam um problema e pergunta se por acaso ela teria outros irmãos, fazendo os dois príncipes exclamarem assustado e a nossa princesinha fica em silêncio. Ela pega pensando toda coradinha e sem graça que nosso protagonista estava realmente considerando suas opiniões. Será que ele gostava dela? Nessa hora, seu irmão mais velho diz que se ele se tornar um imperador, fará dela a princesa Taiping. O status dela seria maior do que todos, exceto do próprio imperador, ele no caso. E ela, mais sem graça ainda, grita que a princesa ali era ele. Então, ela diz que seu irmão mais novo pode ser um babaca, mas pelo menos era melhor que ele, fazendo o protagonista não se aguentar de rir. Nessa hora, o protagonista caminha e chama pelo imperador, e diz que ninguém vive nesse mundo para sempre. Então ele pede por favor que ele passe o trono para o príncipe mais novo, fazendo os dois irmãos exclamar, um por raiva e o outro de felicidade. Após um pequeno silêncio constrangedor, o imperador se prepara para dizer quem se tornaria o próximo imperador. Então, ele aponta para o nosso protagonista e diz que com o nosso protagonista do lado de seu filho mais novo, ele pode ficar tranquilo sabendo que ele cuidará apropriadamente da cidade. Mas ele tem uma coisa para pedir para o nosso protagonista, que pede para ele falar. Então ele diz que de hoje em diante, ele quer que o nosso protagonista garanta a segurança de seu filho mais velho. Ele tem medo que o nosso protagonista o aniquile assim que o velho morrer, fazendo seu filho mais velho exclamar e tremer em choque ouvindo isso. O prota então encara o imperador e diz que promete. Ouvindo isso, o imperador se vira e diz tudo bem, enquanto o príncipe mais velho fica ajoelhado tremendo em choque. Em uma cena fodástica, abraçado pela nossa princesinha, ele se prepara para dar seu veredito. Quando ele ia anunciar oficialmente que passava o trono para seu filho mais novo, algo chama a atenção de todos, que se viram rapidamente olhando para o alto. Então todos exclamam assustados. Esses eram navios de guerra. O figurante gordo alquimista diz que esses eram navios de guerra do Lobo Verde. Então o príncipe mais velho, todo histérico, diz que finalmente eles estavam aqui. E pergunta como seu irmão mais novo vai lutar pelo trono agora que seu trunfo chegou, fazendo o príncipe mais novo olhar para o alto assustadíssimo. Os figurantes em volta pensam que a competição pelo trono estava tão acirrada assim, eles já estavam indo e voltando com essa briga há tanto tempo e ainda tinha mais por vir. O imperador encara essa situação muito preocupado enquanto o navio de guerra parava em cima de todos, fazendo os figurantes pensarem na dificuldade e no valor absurdo que esses itens tinham. Apenas refinadores acima do 4º grau poderiam construí-los. Até mesmo o figurante gordinho fica abismado vendo tantos. Então o navio de guerra para, e uma rampa desce no meio de todos. E nessa hora, duas pessoas começam a descer a rampa. Um carinha todo debochado chamado Zou, o filho mais velho de uma das 4 grandes famílias do Império da Chama do Crepúsculo. O príncipe mais velho, como todo bom puxa-saco, vem cumprimentar o cara que chegou e pergunta por que seu pai não veio. E o cara todo debochado pergunta para esse figurante como ele achava que seu pai iria vir por causa de um assunto tão trivial. Ele se prepara para dar uma olhada nos supostos bandidos em volta, como diz ele, enquanto o príncipe mais velho fica sem graça falando que ele mesmo já era o suficiente. O figurante se assusta quando percebe que o mestre Wuhan, o alquimista gordinho, estava ali e pergunta o que ele estava fazendo aqui. Ele também olha em volta e vê o discípulo de Yang Di, bem como os alquimistas e servo do nosso protagonista em volta, e pergunta por que tinha tantos alquimistas reunidos ali. O gordinho ruivo saúda o jovem mestre que chegou e diz que estava ali apenas por assuntos oficiais. E o mesmo também o cumprimenta e diz que também estava ali por um compromisso. Assim que terminar, sairá logo e não ousará o incomodar. Após isso, ele vira todo sem interesse, como se procurasse alguém. E quando ele vê, ele chama pelo imperador sem mostrar nenhum respeito. O mesmo pergunta por que ele estava procurando pelo imperador de Chanshui e pergunta o que ele precisava. O jovem se aproxima rindo, falando imperador,
Na minha frente, além do próprio imperador do Império da Chama do Crepúsculo, não acho que alguém poderia se ousar a referir a si mesmo assim. No entanto, deixará isso passar já que o cara era velho. Hoje ele foi ali para pedir que o sucessor do trono seja determinado o príncipe mais velho. Ele era uma escolha adequada. O imperador diz que isso não era assunto dele e ele não precisava se envolver. Além disso, o sucessor já tinha sido escolhido, então agora ele anunciaria oficialmente que o sucessor de Qian Shui era seu filho mais novo. Ele abdicará oficialmente do trono e a cerimônia de coroação começará em 3 dias. Nessa hora todo mundo levanta suas espadas dizendo vida longa ao rei, vida longa ao príncipe, fazendo o mesmo chorar e cair de joelhos perante a seu pai. O mesmo diz para ele se levantar, ele será o imperador em 3 dias, portanto não deve mostrar seu lado fraco para ninguém agora. Ele se vira para seu filho mais velho que exclama e diz, eu favoreci você, mas suas tramas e escolhas de contratar pessoas de fora do país para se envolver nos assuntos é inaceitável. O garoto fala que o velhote estava ousando ir contra suas regras e o mesmo diz que seu império, sua escolha. E também fala que se o pai do mesmo estivesse ali, talvez ele ouviria as suas considerações, mas ele apenas vá para casa, garoto, fazendo o moleque xingar com raiva. O garoto chama o velho de maldito e diz, beleza, já que você escolheu isso, vamos ver como você passará seu trono para o sucessor com ele morto, fazendo o príncipe mais novo exclamar em choque, e a comandante que tomava conta dele também. Quando a merda ia acontecer, a gente vê alguém dizendo espere com a mão. Então, vemos nosso protagonista perguntando para o aprendiz de Yang Di quem diabos era esse garoto, ele parecia um pouco forte, fazendo o figurante exclamar em choque. O figurante se vira irritado perguntando quem foi que disse isso, e quando ele vê, ele olha para o protagonista e o aprendiz de Yang Di conversando formalmente. O pirralho diz que ele era o filho mais velho da família Zou do Império da Chama do Crepúsculo. Ele age dessa maneira confiando no status alto de sua família, então não era para o nosso protagonista ligar para isso. E o prota ri dizendo, parece que ele nasceu com uma colher de prata na boca, por isso que seu nariz é tão alto. Ele vira pro figurante debochando, fazendo piadinha pelo nariz em pé do mesmo, confiando no status de sua família. Fazendo o aprendiz de Yang Di rir com seu senso de humor ótimo. Sempre que ele vê esse figurante, ele pensa a mesma coisa. O prota diz que não sabe se o nariz dele pode ser muito alto ou alguma coisa assim, mas o cérebro do mesmo não estava bem, já que ele veio causando toda essa comoção. E o pirralho lá atrás não aguentava e ria feito um louco. O figurante pergunta se o pirralho aprendiz de Yang Di tinha coragem de tirar sarro dele assim, irritadíssimo. Então ele diz que os dois estavam querendo morrer e ataca ferozmente nosso protagonista. Nessa hora, quando o avô dele ia se preparar para o proteger, vemos nossa deusa Ruivinha pulando na frente, usando uma técnica chamada Machado da Explosão Solar para proteger nosso protagonista, empurrando o figurante para longe apenas com um ataque. Ele fica bastante surpreso, um lorde marcial de 5 estrelas, e pergunta quem era nossa deusinha. Ela diz que era apenas uma professora da academia escolar. O figurante diz, uma professora da academia, diga-me seu nome. Você deveria saber que não deveria ir contra mim, isso é uma sentença de morte. Mas ela já nem ligava mais pro figurante e estava perguntando para nosso protagonista se ele estava bem. E o mesmo diz que estava tudo ótimo. Mesmo que esse cara seja um lorde marcial, ainda seria difícil para ele o machucar. O figurante vendo isso diz que se ele era tão bom assim, não era para ele ficar escondendo atrás das saias de uma mulher. E também fica putaço por ele estar o ignorando. Ele pede pro protagonista ir e lutar por conta própria. O protagonista diz, lutar contigo? Você é um lorde marcial de 5 estrelas e tá caçando briga com um mestre marcial como eu. Acho que ele precisa é mesmo passar um óleo de peroba na sua cara de pau. O figurante pergunta se ele estava amarelando enquanto ria. Ele diz que vai poupar a vida do protagonista se o mesmo se curvar diante dele e o reverenciar. O prota diz que não estava com medo dele. Na verdade, ele tem medo de não conseguir arranhar a cara de pau de um figurante desse nível. Talvez isso o faça invencível no futuro, né? O figurante, aprendiz de Yang Di, diz que essa foi boa. No futuro, quando ele for lutar com este figurante, deve tomar cuidado. Ele provavelmente deve ter a maior defesa do Império da Chama de Crepúsculo com sua grande cara de pau. O figurante não se aguenta mais e ordena que alguém saia da nave e mate o pirralho agora. Então, o cara já pula atacando e nossa deusa Ruivinha se coloca na frente. Eles trocam golpes. E nossa deusa Ruivinha exclama assustada quando percebe que o cara era um rei marcial.
e o mesmo pula por cima dela. Então, ele dá 2 ataques no ombro da mesma e sai bufando. E nossa ruivinha diz que não consegue mais sentir seus braços. Nessa hora, o avô do protagonista já tinha preparado um ataque e lança no figurante. O mesmo apenas bufa e diz que ele era apenas um rei marcial de 1 estrela, fazendo o avô do protagonista exclamar quando o cara defende facilmente seu ataque e o devolve pro mesmo. Só que outra pessoa entra em cena, e era o comandante Ruivinho. O cara fica assustado, um rei marcial de 8 estrelas. Nessa hora vemos o comandante Ruivinho usando seu ataque e vários dragões saindo de seu pulso indo em direção ao figurante, que exclama em choque e usa sua técnica para tentar impedir o mesmo. Os 2 ataques colidem e vemos várias pessoas voando como se fosse formiga no meio de toda essa comoção. Alguém grita, proteja o imperador, e todos os guardas, bem como o avô do nosso protagonista, cerca o imperador e seus 2 filhos e invocam um escudo de força. O carequinha alquimista apenas chama seu servo, que diz entendido. Então, os 2 que estavam lutando exclama quando sente a pressão do grão-mestre marcial que chegou para separar essa patifaria. Então, os 2 pulam para trás em choque. E o jovem pergunta por que o alquimista estava intervindo nesse assunto também. O mesmo ri sem graça e responde ao jovem que só não queria ser deixado de fora dessa brincadeira. Nosso protagonista, então, vendo essa cena, aparece e diz: "Você queria um duelo comigo, né, jovem? Então, vamos fazer acontecer. Contudo, ele acontecerá daqui 3 meses. Você pode escolher o local." Ouvindo isso, nossa deusa ruivinha manda o nosso protagonista não fazer isso, afinal, o cara era um lorde marcial de 5 estrelas. O figurante, vendo a preocupação dela, não liga e aponta para o nosso protagonista e fala para ele não se arrepender depois. Em 3 meses, ele devia o encontrar na arena do Deus do Sol do Império da Chama do Crepúsculo. O mesmo vai fazer nosso protagonista se ajoelhar e implorar para que ele poupe sua vida estúpida. Então, ele olha para a nossa deusa ruivinha e diz: "Essa mulher, se você perder, com certeza ela será minha, como um prêmio." A deusa ruivinha grita com raiva, mas nosso protagonista a impede e diz que, independente de quem ganha ou perca, o que ela tinha a ver com isso? O figurante, com um sorriso de idiota, diz: "Não se faça de bobo. Já conheci inúmeras mulheres, e o olhar que ela deu para você, de preocupação quando eu o ataquei, só mostrava uma coisa: ela está perdidamente apaixonada por ti." Ele se vira e sai rindo, dizendo: "Apenas alguém qualificado como eu deve ser capaz de possuir tal formosura. Um sapo feio e indigno como você não a merece." Nessa hora, nossa deusa ruivinha já estava perdida em ódio. Ela ataca mandando o cara morrer logo, e o mesmo exclama em choque. Só que o servo do carequinha alquimista para o ataque dela e diz que se continuarem lutando ali, a plataforma vai desmoronar. Vendo a caia impotente dela, o figurante fica rindo feito louco. Então ele lambe os lábios e diz que uma mulher de pavio curto é do jeitinho que ela gosta. Ele irá domá-la após o duelo, e diz que irá embora agora. Só que quando ele estava indo, ele olha para trás e percebe algo. Vendo nossa princesinha, ele exclama. Então, ele usa uma habilidade de energia e puxa ela, fazendo a mesma gritar e exclamar. Então, com ela em seus braços, ele estava rindo feito louco, dizendo que teria que esperar 3 meses pelo prato principal. Então, ele vai começar com um aperitivo antes. E nossa princesinha gritava pedindo a ajuda de seu pai enquanto ele ria feito um maníaco. Ele diz que, como ela era a princesa desse país, estava qualificada o bastante para ser sua concubina. Ele a tornará a 23ª concubina de sua casa. Nessa hora, alguém grita "Cântico da Espada de Lótus Verde" e avança para cima dos 3. O servo do moleque apenas grita "Você está querendo morrer" e se prepara para atacar nosso protagonista. Mas quando ele o faz, percebe que era simplesmente uma pose-imagem. Vendo isso, a princesa grita por socorro, e o cara exclama quando percebe que nosso protagonista já tinha passado por ele. Agora sim, Cântico da Espada de Lótus Verde, o ataque definitivo do nosso protagonista. O figurante apenas bufa e diz que ele estava querendo realmente morrer, enquanto colocava mais força no pescoço da princesa. E em seus pensamentos, ele apenas debocha de um mestre marcial de 3 estrelas tentando o atacar. Só que quando ele devolve o ataque do nosso protagonista, ele percebe também que era uma pós-imagem e assusta. E o nosso protagonista, todo machucado, avança fazendo ele exclamar de medo. Ele fica inconformado e incrédulo e chama nosso protagonista de desgraçado.
Então, com um golpe de espada, nosso protagonista passa por ele, o ferindo e pegando nossa princesinha de volta, perguntando se ela estava bem. Seu ajudante estava preparado para ajudar, mas o avô do protagonista e o comandante Ruivinho entram na frente, fazendo o cara exclamar em choque. Enquanto o figurante jovem apenas lamenta por seus ferimentos, ele xinga a pessoa que estava no barco e pergunta por quanto tempo ela planejava assistir. E nosso protagonista percebe que algo não estava bem, mas já era tarde demais. Várias faixas vermelhas avançavam em sua direção, fazendo o mesmo exclamar. Ele e a princesa são pegos por Hera e gritam desesperados. A pessoa que lançou esse ataque aparece. Ela estava coberta por um véu e segurava a princesa perto dela. O protagonista preso e tremendo grita para o figurante que se ele atrever a trocar em um único fio de cabelo da princesa, ele jura. E nessa hora, quando ele gritava, não sei se ele punha energia nas suas palavras, todo mundo começa a tremer. Ele vai exterminar toda a família Zou desse continente, sejam eles anciões ou crianças que ainda se alimentam do leite da sua mãe. Ele matará todos. Nessa hora o figurante vê a merda que fez e ele olha para o abismo do protagonismo. E o abismo o encara de volta, então ele grita para a mulher acabar com o nosso protagonista e o matá-lo imediatamente. Só que a mulher, de olho azul, olha para o nosso protagonista e simplesmente o arremessa longe enquanto parte com o figurante. A deusa Ruivinha e seu novo amigo chegam para ver como ele estava. Então a gente vê que no barco de guerra o figurante perguntava por que ela não tinha o matado enquanto ia embora. A professora junto com o aprendiz de Yang Di pergunta se nosso protagonista estava bem. E ele, exclamando com uma cara muito foda mesmo no seu estado deplorável, diz que lembrará disso no futuro. Após toda a derradeira batalha que aconteceu no último capítulo, nosso protagonista já estava de pé e encarava o mestre marcial que estava perante a todos. O mesmo entende o que ele queria. Ele estava o culpando por não ter interferido. Dentre todos ali, ele era o mais forte e poderia ter salvo a princesa. Mas o mesmo pensa que não valeria a pena enfrentar a ira da família Zou apenas para ajudar a princesa desse pequeno país. Deixando isso de lado, nosso protagonista diz para o aprendiz de Yang Di que ele tinha um favor para pedi-lo, né? E o mesmo concorda. Então ele diz que dará esse favor para o garoto, mas pede que em troca ele garanta que pelos próximos 3 meses a princesa esteja completamente sã e salva. Todos, ouvindo isso, ficam em choque literalmente. Ele estava disposto a dar essa oportunidade única na vida apenas para garantir a segurança da princesa. O figurante se arrepende e fica incrédulo. Se nosso protagonista tivesse dito isso antes, ele teria ajudado com certeza e até mataria o jovem mestre da família Zou por isso. Yang Di era um alquimista de 7º ranking. Se ele pedisse para o mesmo fazer uma pílula para ele, ele alcançaria facilmente o nível de imperador marcial. O aprendiz de Yang Di diz que aceita e pede para que nosso protagonista no futuro mantenha sua palavra. Nosso reizinho do deboche, todo abatido, diz que sempre cumpre sua palavra. Então, o figurante diz que ele escreverá uma carta imediatamente para sua família. Ele dará seu melhor para trazer a princesa de volta, não importa o que. E pede que nosso protagonista não se preocupe muito. Nessa hora, ele já sai todo correndinho falando que não pode perder mais tempo ali e diz tchau para o figurante carequinha. Ele estaria retornando primeiro. Após um silêncio constrangedor e interminável, o imperador diz para nosso protagonista não se preocupar muito. Com a família Shen o ajudando, tudo ficará bem. As 4 grandes famílias do Império da Chama do Crepúsculo, Zou, Ang, Mo e Shen, possuem mais poder do que esse pequeno país. A família Zou não se arriscaria a travar uma guerra só por causa da nossa princesa. E com esse favor de ganhar uma oportunidade com Yang Di, eles farão de tudo para proteger sua filha. Ele diz que não era para pensar muito sobre isso, porque no final o problema já tinha uma grande solução. Então, ele diz que já abdicou de seu trono e nomeou seu filho mais novo como o próximo imperador. A cerimônia de coroação começará em 3 dias. A partir disso, estará tudo na mão do mesmo. Então, ele diz que, quanto ao príncipe mais velho, será levado e trancado em uma masmorra pelo resto de sua vida. O príncipe mais novo suspira. Após todos esses anos de luta, finalmente conseguiu dias de glória. E nessa hora, todo mundo começa a gritar com um coro: vida longa ao imperador, vida longa ao novo imperador. Os estabelecimentos da capital foram reabertos e cada um deles preparou para a alegre e brilhante cerimônia de coroação nos próximos 3 dias. No Palácio Real, a comandante dava as notícias para o príncipe mais novo. O alquimista Carequinha e seus companheiros já partiram para a Associação de Alquimistas do Império do Chama do Crepúsculo. Também tinha as facções que originalmente apoiavam seu irmão mais velho que queriam vir até eles, mas foram vermente rejeitados.
A maioria tentou buscar ajuda na família Lee e foram expulsos imediatamente pelos guardas da residência. Nenhum deles conseguiu entrar. Ela então disse que depois de tantos anos trabalhando duro, os sonhos do príncipe finalmente deram frutos. O mesmo ri e diz que pelo jeito os deuses realmente o estavam ajudando. Ele se vira para a comandante e diz que ela esteve com ele desde o começo e foi a que mais o ajudou. Ele agradece por seus trabalhos duros durante todos esses anos. Mas ela sem graça diz que isso não era inteiramente verdade, porque todos sabem quem realmente o ajudou foi nosso protagonista, fazendo o príncipe exclamar quando percebe isso. Ele fica em dúvida e pergunta para a mesma como deveria recompensar nosso protagonista. Talvez ele deveria atribuí-lo o status de realeza? Qual território ele poderia dar a ele? Nessa hora ela percebe algo e pergunta se o príncipe estava preocupado. Ele levanta e diz que a força do nosso protagonista era misteriosa e mística. Além disso, ele dispõe do apoio de 2 alquimistas de 4º grau e de 2 reis marciais. Como, se não bastasse, o pai dele era o comandante de um exército de milhares de soldados. Ele diz que se fizesse dele realeza, será que sua família ainda continuaria governando esse país? A comandante se vira assustada e pergunta se ele estava pensando em se livrar do nosso protagonista. O mesmo, desanimado, diz que já pensou numa coisa dessas, mas ele não possui poder e muito menos coragem para fazer isso. Ela então chega perto dele e diz para ele ter cuidado com o que diz. Se alguém ouvir... O mesmo diz que estavam sozinhos os dois, então estava dizendo porque confia muito nela. Então ele se vira e diz que da última vez ela leu sua sorte e disse que ele encontraria seu benfeitor, o qual ajudaria o mesmo a assumir o trono. Então ele pergunta se ela poderia ver o futuro do nosso protagonista. Ele gostaria de saber se ele poderia se tornar uma ameaça para o país no futuro. Ela fica toda coradinha. O príncipe confia nela acima de tudo e compartilha seus segredos. Então ela diz que fará isso. Ela se prepara para tudo. A adivinhação era uma arte secreta na qual consumia muita energia do usuário. Algumas técnicas de adivinhação de alto nível como a que ela usará, consumirá até mesmo força vital. Caminhando para o centro da formação, ela morde seu dedo e diz que, para seu amado, não importa quantas vezes precise, ela fará isso se ele a pedir. Ela bate sua mão no meio da formação e várias moedas começam a vibrar. O príncipe fica em choque quando percebe tudo isso, então o olho dela abre com uma cor dourada. Uma explosão aparece no meio da formação e a palavra ali estava estampada na energia, seguida pela palavra céu. Logo então, a palavra morte também aparece. Nessa hora, o príncipe percebe que algo estava errado e a comandante começa a tremer descontrolada. E o mesmo pergunta o que havia de errado, ele nunca tinha visto ela ficar desse jeito. Então, ela cospe muito sangue em cima das velas, e o príncipe corre para apoiá-la e perguntar se ela estava bem. Nessa hora, agachado com ela em seus braços, ele pergunta o que houve, e ela diz que não pôde ver. Ela não conseguiu ver nada, e sempre tinha uma voz que continuava repetindo, que se ela tentasse ir mais longe, ela morreria. Após esse incidente, ela diz que uma vez seu mestre já disse que algumas pessoas possuem alma tão forte que foram constelações no passado. A menos que o indivíduo conheça uma técnica muito capaz, eles não serão capazes de ver o futuro dessa pessoa, mesmo que gaste toda a sua energia vital. Ela então começa a tremer com as mãos na cabeça e um semblante abatido, se perguntando se nosso protagonista possuía o tal dito destino divino. O príncipe diz que normalmente os imperadores têm esse dito destino divino. Esse termo é usado apenas para dizer que foram reconhecidos pelo céu para a soberania, mas na verdade era apenas um truque usado pelas pessoas de alta classe para enganar os plebeus. Mas pelo jeito, realmente existe pessoas com esse tal dito destino divino. Nessa hora, alguém de trás diz que, se é dessa forma, então ele pode ficar em paz, fazendo o príncipe e a comandante ficarem sem cor, literalmente. Vemos o imperador chegando, assustando um príncipe sem precedentes. Ele diz que o alquimista Zhang o deu alguns remédios para estimulá-lo para permanecer lúcido em seus últimos momentos. O príncipe pergunta por que seu pai faria alguma coisa assim. O mesmo diz que muitas vezes se sente cansado e sonolento e gradualmente esquece as coisas. Ele pediu isso para poder passar algumas últimas lições para seu filho. E cita uma delas, que nesse momento ele não foi cauteloso com suas palavras, fazendo o príncipe e sua comandante exclamarem em choque. Nessa hora, os dois percebem o que ele estava falando e pensa que lascou de vez. O alquimista Zhang era muito amigo do nosso protagonista e o respeitava muito.
O mesmo manda os dois não se preocuparem, ele não dirá nada para o jovem mestre 1, e mesmo que o fizesse, o protagonista apenas riria da cara dos dois, e até o imperador dá uma risada disso. Só que então, ele encara seriamente os dois e diz que tem um aviso, para os dois não pensar sequer em ir contra o nosso protagonista, ou os mesmos sofrerão um destino sem precedentes. E o príncipe entende isso como se fosse uma lei, e o imperador diz que o alquimista estava absolutamente certo. O protagonista tem apenas 15 anos, mas já é um mestre marcial de 3 estrelas e além disso é um alquimista de 3º grau. Uma pessoa tão grande assim jamais permaneceria em um país pequeno como esse. O lugar dele estava entre as estrelas. E o príncipe ouvindo isso fica totalmente sem palavras, porque concordava plenamente. O mesmo se curva respeitosamente para seu pai e agradece pelos ensinamentos. Amanhã, durante sua cerimônia de coroação, ele tentará ceder ao protagonista um estatuto de realeza, mas não sabe qual território oferecer. O imperador disse que para oferecer qualquer um, todavia tenha certeza de escolher uma terra fértil e arada. O príncipe, ainda sem entender muito bem o que ele quis dizer, pergunta qualquer um? E o alquimista diz que sim. Ele tem certeza que depois que o príncipe assumir o trono, o envolvimento da família ali na política irá diminuir gradualmente. E pergunta para o imperador se ele se lembra do clã do céu, que aconteceu quase a mesma coisa. No passado, eles eram apenas uma família de alto status dentro do Império da Chama do Crepúsculo, mas agora eles não se envolvem mais em política e se tornaram uma verdadeira influência em todo o continente. Eles são tão poderosos que pessoas comuns não são capazes nem de olhar diretamente em seus olhos. O imperador lamenta e diz que o alquimista estava certo. Infelizmente, no passado ele não entendeu algo básico assim até ser tarde demais, e Yang Di deixou o país furioso, e seu país acabou perdendo uma grande oportunidade. Nessa hora, o príncipe diz que entende e agradece a seu pai e alquimistas pelos ensinamentos. O velho diz que ele ainda era jovem e aprenderia muito no futuro. Lamentavelmente, o imperador esteve cego pela sua autoridade, o que acabou resultando na briga entre os dois príncipes, e agora não lhe resta muito tempo para ensinar apropriadamente ao próximo imperador. Então, ele pede para o alquimista e para a comandante os deixar sozinho. Ele gostaria de conversar a sós agora com seu filho. Nessa hora, o alquimista quase chora, pois percebe que essa era a última vez que veria seu amigo. Então, ele se curva para seu amigo e imperador. Essa seria sua última vez, deixando apenas o príncipe e o imperador sozinho no salão. Algumas horas depois, ele e a comandante vê o príncipe deixando o palácio sozinho, com lágrimas nos olhos. O mesmo suspira e aproveita o vento da noite enquanto olha para o céu. Então diz que seu pai o deixou. Após isso, no dia seguinte, ele assumiu o trono e nomeou seus ministros da corte. Vemos que a nosso protagonista foi concedido o título de príncipe, além de ter ganho a cidade mais próspera do país. Isso causou muito choque na corte imperial, mas nada que vale ser mencionado. A cidade da Chama Marcial fica localizada ao norte da capital, e é o eixo importante que conecta o país e o Império da Chama do Crepúsculo. Portanto, o lugar é conhecido como o mais valioso centro comercial do Império. Também descobrimos que nosso protagonista ficou em isolamento o tempo todo, recusando-se a ver qualquer pessoa. Uma semana depois, vemos na família Lee que o alquimista, seu avô e nossa deusa Ruivinha estavam reunidos. O alquimista diz que já faz 7 dias que o nosso protagonista estava em isolamento. E seu velho avô diz que parece que o duelo colocou ele sob muita pressão. A deusa Ruivinha diz que seu adversário era um Lorde Marcial de 5 estrelas afinal. Em pensamentos, ela lamenta, pois pensou que Gu Feiyang aparecia agora nesse momento crucial, mas nada aconteceu. Nesse mesmo instante, alguém abre a porta e diz, e daí que ele é um Lorde Marcial? Por acaso isso era para ser algo incrível? Assustando o alquimista. Seu avô grita incrédulo quando percebe que seu jovem neto se tornou um mestre marcial de 4 estrelas, e pergunta se ele realmente precisava treinar tão desesperadamente assim. O prota todo debochado, pegando o velho de surpresa, diz, desespero? Eu achei que todos os artistas marciais treinariam desse jeito. E o velho pergunta se ele acha que isso era engraçado. Por acaso ele estava ficando maluco? O protagonista, com seu dedinho do deboche levantado, diz, não me entenda errado, não estou preocupado nem um pouco com esse duelo. Apenas preciso me livrar daquele jovem mestre sei lá seu nome e salvar a princesa. Se a família Zou tentar alguma gracinha, eu simplesmente varrerei todos da face da terra, deixando os 3 que ouviram isso sem palavras. Então, ele diz que, como o jovem aprendiz de Yang Di prometeu manter a princesa a salvo, ele não se preocupava nem um pouco com isso.
Então, lembrando de algo, ele joga umas pílulas para seu avô e diz para ele entregar a seu pai e pedir que ele cultive por um tempo. Com certeza ele conseguirá alcançar o reino dos 5 elementos e se tornará um rei marcial caso se esforce bastante. Então, seu avô dá uma risadinha e pergunta se ele não tinha nada para seu grandioso avô. Só que nosso protagonista diz que por enquanto não tem qualquer elixir adequado para seu nível. Ele precisa conseguir ingredientes para fazer isso. Então, ele faz uma pose muito engraçada e diz: depois disso eu farei bastante para todos, deixando o alquimista e nossa prof Ruivinha morrendo de inveja, enquanto seu avô ri dizendo que ele era provavelmente o único alquimista que pode fazer esse tipo de promessa como se não fosse nada. O prota tira uma lista e entrega para seu avô, dizendo que ali continha a lista de ingredientes raros que ele precisava, e pede para o mesmo reunir para ele. Seu avô concorda e diz que seria fácil, ele mobilizará sua família para conseguir isso. Vemos que o alquimista, bem como a prof Ruivinha, estavam inquietos querendo ver a lista. O alquimista, lendo a lista, diz para o protagonista que vários desses ingredientes são raros e difíceis de obtê-lo, mesmo que eles cavem em cada canto do país não acharão. Só que o prota balança a cabeça, ele não pode abrir mão de nenhum deles, todos são essenciais para fazer pílulas para trazer Jimeng de volta, somente assim ele conseguirá o salvar. Seu avô, lendo a lista, olha para seu neto e diz: mas então como supostamente eu deveria encontrar isso, sendo que não pode ser encontrado em nosso país? O prota, em dúvida, diz que pelo jeito terá que enviar alguém para o mar da transformação da divindade. Definitivamente deve achar alguma das coisas que precisa pular. E o alquimista diz que esse lugar é onde fica o quartel da Associação de Alquimistas. O lugar é uma terra santa para todos eles. Praticamente qualquer ingrediente que existe pode ser encontrado lá. Só que então ele disse que era muito longe, se bem que eles nem precisavam passar por todos esses perrengues, afinal o leilão dos 1000 tesouros do Império da Chama do Crepúsculo será em 3 dias. Dessa vez ele acontecerá em seus territórios, a cidade da Chama Marcial. Seu avô bate na cabeça e diz: putz, como eu pude esquecer de algo assim? A batalha da classificação começará em logo, então o leilão com certeza acontecerá antes disso. Sem falar que como nos tornamos um reino superior, porque os 2 alquimistas de nível 4 ficaram aqui, então a cidade da Chama Marcial definitivamente é o melhor lugar para ocorrer esse leilão. O protagonista começa a balançar sua cabeça e fala: espera aí, cidade da Chama Marcial, meu território, leilão dos 1000 tesouros, sobre o que diabos vocês estão falando? O alquimista diz que ele deveria ler mais sobre as notícias. Sua Majestade o concedeu o título de príncipe e a posse permanente da cidade da Chama Marcial. Só que o nosso prota nem fica feliz com isso, ele simplesmente debocha. Posse permanente, isso é tudo uma fachada. Se por acaso sua família entrar em declínio, eles com certeza tomarão de volta essas terras. Apenas as pessoas tolas dão importância a esse tipo de coisa superficial. O alquimista balança a cabeça, dizendo que parece que ele era novo, mas aparentava ser muito mais sábio que os velhotes. Seu avô diz que se quiserem dar algum lance no leilão, eles precisarão de pedras primordiais ou de algo equivalente. Ele vai tentar conseguir algumas nos próximos dias. O protagonista fica pensando no leilão dos 1000 tesouros. Esse é um dos maiores já realizados e sediados pela Torre das Milhares de Tesouros. Na sua vida passada, ele já foi várias vezes a esses leilões. Eles certamente têm ótimos itens. Ele não esperava que esse tipo de evento acontecesse anualmente nesse país tão pequeno. Então ele diz para o alquimista que estava planejando refinar a pretona e pergunta se pode usar a sala de alquimia por algum tempo. Nessa hora, o alquimista já vira uma máquina em chamas e diz: eu quero assistir com certeza. Na associação de alquimista, o líder da torre fica louco quando ouve que o jovem mestre foi lá para refinar sua espada. Ele manda a atendente preparar a sala e avisar a todos. Mesmo que o mundo acabe, ninguém deve interrompê-los e sai correndo com fogo nos olhos, deixando a atendente incrédula. Ela nunca viu o mestre Shun tão animado assim antes. Vemos os 3 na sala de refinamento e o prota bufando. Essa matriz de gravidade centúplica poderia ser usada como um ataque surpresa contra mestres marciais, mas é inútil contra lords marciais. Ele vai ter que removê-la. Ele joga a espada para cima e quebra uma pedra primordial e assopra o pó nela, fazendo uma mistura de pó de pedra e fogo se fundirem, fazendo todas as matrizes e selos da espada serem apagados. Então ele de novo só mexe a mão e vários materiais de refinamento aparecem e todos se convergem para aquela chama que cercava a espada, enquanto ele faz vários sinais de mão.
Os dois alquimistas que assistiam isso ficam incrédulos. Ele estava tentando fazer a arma Chuan ir do primeiro grau ao terceiro diretamente. E pergunta se isso sequer era possível, como alguém poderia pular níveis de uma arma assim. Nessa hora, parecendo Deus, o protagonista flutuava e um dragão formado pela poeira das pedras primordiais avançava em direção à espada em chamas. Fazendo um sinal de mão, ele converge aquele dragão e todos os ingredientes se fundem diretamente com a espada. Com tudo terminado, ele simplesmente estala o dedo e diz, terminei, enquanto os dois alquimistas estavam com a boca aberta. Então os dois alquimistas encaram a espada no chão que exalava um fogo verde em torno dela. Eles se encaram sem entender muito bem, e um deles diz para o nosso protagonista que apesar da espada estar incrivelmente afiada e cheia de energia espiritual, ele crê que ainda faltava alguma coisa. Ele diz que, pelo que viu, o protagonista não usou uma técnica de condensação de alma no fim, e pergunta se o refinamento estava incompleto. O prota diz que por enquanto era só um protótipo, originalmente ele planejava fazê-la uma arma Chuan de nível 3, mas como um leilão de 2.000 tesouros estava chegando, ele decidiu esperar e ver se conseguia bons materiais para tentá-la refiná-la até o 4º nível. Nessa hora, o alquimista velhote diz, apenas um protótipo? Não arruinaria o potencial da espada se você parasse no meio do caminho assim? O prota diz que isso só se aplicaria se ele quisesse aumentar apenas 1 grau da espada. Mas ele pretende fazer uma espada incompleta de grau 3 virar quase uma de grau 4. Isso seria equivalente a aumentar apenas meio grau, portanto não vai impedir o crescimento dela. O alquimista, todo fofo, diz, então por que você não nos deixa refinar essa espada incompleta? Somos alquimistas nível 4, não é? Contando que vocês não instrua, conseguiremos fazer uma verdadeira arma Chuan de acordo com seus padrões. Nessa hora o prota fala que não precisava. Ele se sentia mais seguro usando algo que fez por conta própria. Além disso, ele não conseguiria usar o verdadeiro poder de uma arma Chuan de 4º grau no seu estado atual, fazendo uma incrível tempestade de depressão acabar com os planos dos dois alquimistas. Ele diz que, entretanto, quando ele for refiná-la, convidará os dois para o ajudarem. Então, eles discutirão pesquisas juntos, fazendo a felicidade reacender no coração dos jovens alquimistas, se assim podemos dizer. Nessa hora, o prota diz que deveria se preparar e ir para a cidade da chama marcial, enquanto vemos os dois alquimistas flutuando em alegria em seu mundo paralelo. No dia seguinte, fora dos portões da capital, o protagonista se encontrava perante ao exército e o novo imperador. Ele diz para nosso protagonista que será uma viagem longa e difícil até a cidade da chama marcial, por isso eles brindarão ao seu sucesso. Então, ele pensa que, visto que o protagonista não tem interesses em poder ou glória, ele o tratará muito bem. Nessa hora, nosso protagonista caminha até ele, coloca a mão em seu ombro e diz que espera que o mesmo se torne um ótimo imperador. O príncipe ri e diz para o garoto não se preocupar com isso, mas ele teme que nosso garotinho não tenha subordinados o bastante, então pede por favor que ele leve junto o time de guardiões de estado com ele. O prota pode os mandar de volta quando não precisar mais dele. O guarda ajoelha na frente do protagonista e diz que era o comandante da primeira unidade do Guardiões do Estado. O prota então fala, um mestre marcial de 9 estrelas? Então você é o novo comandante que assumiu o posto depois da prisão de Gao Feng. Nessa hora, o comandante ruivo o interrompe e diz, traga-o junto, esse jovem rapaz é muito bom. E o guarda se curva agradecendo ao comandante. Nessa hora, o comandante chega na frente do imperador e diz que Bai Mo, uma das 2 deusas do Guardião do Estado, estava ao seu lado. E já que ela decidiu o segui-lo, ele pede que o imperador cuide bem dela, deixando a mesma toda coradinha sem graça. O príncipe a abraça rindo feito bobo e fala com toda certeza. Mas nessa hora, nosso protagonista diz para ela que sua adivinhação estava apenas no estágio claro. Ela devia se lembrar de não se esforçar demais, pois se encontrar alguém muito poderoso, o impacto pode destruir seus meridianos ou até mesmo pior. Ele se lembra corretamente que a quinta anciã da seita dela tentou usar uma adivinhação em alguém que não devia, e ficou deficiente para sempre, assustando a comandante quando ouve isso. Em pensamentos, assustada ainda, ela se pergunta como ele sabe que ela tentou usar a adivinhação nele, e além disso, como ele conhece o segredo de sua seita. Nessa hora o imperador começa a gritar desesperado pedindo para ele não a culpar. Foi ele quem pediu para ela fazer isso. Mas quando ele ia continuar sua explicação, o protagonista simplesmente balança a mão debochado e diz que ele não precisava se explicar. O prota diz que no lugar dele faria a mesma coisa.
E como ele já foi coroado, provavelmente não se encontrarão com frequência. O príncipe, com uma cara de bobo, diz que sempre o dará boas-vindas na capital. Ele sempre será o príncipe de Tianshui. E nessa hora, todo o exército grita, todos saúdam o príncipe. Com a pose do Power Ranger, o nosso protagonista se despede de todos, junto com a deusa Ruivinha, o comandante Ruivo, seu avô e seu pai. E partem dando um novo passo na sua vida, se tornando o senhor de uma cidade. E fechando esse arco, eu também vou fechando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, dá like aí se vocês gostou, comenta aí me xingando falando que eu acabei na melhor parte de novo, ative os sininhos de notificação para não perder nada que eu posto no canal. Eu vou ficando por aqui, espero ver vocês em breve, até lá, fiquem bem, falou, falou e falou! Não se esqueça que o grupo de membros do canal está aberto por R$5, você me ajuda me deixando muito hypado para trazer mais vídeo para vocês, eu fui!